Neutralização de mechas. É sempre um desafio para um cabeleireiro pós-mechas a neutralização, não é? Meu nome é Anita Arruda e vem comigo que eu vou te ensinar tudo sobre neutralização agora. O primeiro passo essencial é entender a temida estrela de Oswald. A maioria dos cabeleireiros se nega a aprender porque é algo muito complexo. Então, eu preparei uma aula super especial que eu vou te ensinar de verdade. Não vai ser meias verdades que eu vou entregar aqui, mas vai ser tudo sobre estrela de Oswald ou círculo cromático. Assim como você está acostumado a ver aí, a gente sabe que tem as regras da colorimetria. Então, para a gente entender como que funciona a colorimetria, a gente precisa dominar a estrela de Oswald. Então, qual que é o primeiro passo? É entender quais são as cores primárias, as cores secundárias, e tudo isso hoje eu estou disposta a te ensinar do básico. Bora lá? Então, a primeira parte, na gente entender a nossa estrela de Oswald, são as três cores primárias, as três cores criadas por Deus no universo, onde você vai encontrar em tudo que existe cores, existem uma proporção das três cores primárias. E quais são elas, Anitta? Primeiro, vermelho. Segundo, azul e amarelo. Você lembra lá na época do primário que a gente aprendia? Azul, amarelo, vermelho também. Exatamente, isso daí a gente já aprende desde o nosso primário da escola a entender sobre os processos de cores. E aqui na colorimetria também é o mesmo processo. Depois que eu sei as minhas três cores primárias, anota tudo aí. Você tem as suas cores secundárias. O que é cores secundárias, Anitta? É a junção das suas cores primárias. Como assim? Quando eu tenho a junção do vermelho com o azul, eu tenho um roxo. A junção minha do azul com o amarelo, eu tenho um verde. E assim, a junção do amarelo com o vermelho, eu tenho um laranja. Certo? Então, eu tenho aqui as minhas cores primárias, que são as cores que existem tudo no universo, e as secundárias, que são as derivadas da primária. Então, que são o roxo, laranja e verde. E aí depois nós temos as variações, que são as cores terciárias, onde a gente vai misturando as primárias e a secundária e a gente assim forma várias cores, né? A junção de todas essas cores, a gente tem os marrons. Então, todos os marrons você vai ver que tem uma certa proporção das cores primárias, ok? Até aí tudo bem? Agora vamos entender como isso é aplicado dentro da colorimetria, lá no dia a dia, quando você está no salão, você precisa entender para poder aplicar a coloração, certo? Vamos lá. A gente vai ver as nomenclaturas normais por aí de colorações numerada, né? Por números, elas são qualificadas por números. Então, a maioria das colorações vai trabalhar com essa numeração que está aqui. Então, vamos supor, sempre quando eu tenho ponto 1, eu tenho os reflexos, né? Azul. Sempre quando eu tenho o ponto 2, geralmente são os reflexo roxo ou irisado. Ponto 6, vermelho. Ponto 4, laranja. Ponto 3, amarelo. Então, trazendo isso para a colorimetria, eu vou ter aqui acinzentado, irisado, vermelho, acobreado, dourado e mate, certo? Então, aqui nós temos as numerações da coloração, que a gente chama de altura de tom, que vai do 1 ao 10. Então, sempre quando eu tenho lá na minha caixinha de coloração 1 ponto, 3 pontos, 4 pontos, 5 e assim sucessivamente até o 10, significa que é a minha altura de tom. Então, eu tenho 1, que é o preto, o 3, que é o castanho escuro, 4, castanho médio, 5, e assim eu chego até no louro claríssimo, que é o 10. Quando nós misturamos a altura de tom com os reflexos, aí nós temos as colorações com suas nuances. Então, a minha coloração, ela é a junção da minha altura de tom com os reflexos, com as nuances que a gente tem nas colorações. Então, vamos supor que eu tenho lá o 7.1. Significa que eu tenho o louro médio acinzentado, ok? 7.1. Então, quando eu entendo todo esse processo, aí eu consigo trabalhar junto com a tonalização. Sempre quando eu tenho um processo de neutralização, eu vou usar as cores complementares. São as cores que estão, vamos dizer, de frente uma para outra. Então, cores complementares aqui. Eu tenho o roxo com o amarelo, eu tenho o laranja e o azul, o vermelho e o verde. Isso são cores complementares. Então, sempre quando eu quero neutralizar uma nuance, uma cor, eu vou usar uma cor complementar. Vamos dar um exemplo aqui. Sempre quando eu tenho mechas douradas, bem amarelas, e eu quero tirar esse excesso para ficar mais pérolazinha, eu vou usar uma coloração que tenha a cor complementar roxo ou irisado. Por muito tempo, a gente às vezes usava cores com cinza acinzentada achando que ia neutralizar. Então, olha o resultado que ficava.
Por exemplo, eu tinha lá umas mechas 9,3, eu neutralizava com as mechas 9,1, por exemplo, e o resultado era um verde, né? Quem já passou por isso daí? Então, quando a gente conhece as cores complementares, a gente traz ela para neutralização de uma forma segura e objetiva. Então, vamos supor, se eu tenho mechas demasiadamente laranja, eu vou usar uma cor complementar azul. Então, vamos supor que eu estou com uma mechas lá no tom de 843, 834, que é uma mecha bem acobreada, e eu quero neutralizar esse excesso de cobre. Eu vou usar uma cor que tenha complementar dela, que é o azul. Tem uma mecha 834, aquele fundinho acobreado, eu vou usar uma 81, que eu vou conseguir neutralizar o máximo esse acobreado. E para finalizar essa nossa aula de neutralização, eu quero que você entenda sobre o que são cores frias e cores quentes dentro da neutralização. As cores frias, elas sempre vão estar do lado de cá da tabela ou da estrela, que é o quê? O roxo, o azul e até o verde é um pouquinho... O verde ele está entre o quente e o frio. Então, essas são as cores frias da nossa tabela. E as cores quentes, elas estão do lado de lá. Vermelho, laranja e amarelo. Por que isso é importante? Porque é fundamental na hora de você neutralizar, entender o que você quer naquelas mechas. Se você quer realçar com cores quentes ou se você quer neutralizar as cores quentes. Então, todo esse processo é importante você entender, sentar e anotar tudinho na hora de neutralizar o cabelo. Essa é uma aula bem legal, porque a gente ensina os princípios da colorimetria. Então, se você quer saber mais, pode ficar ligado que isso aqui é uma série de vídeos sobre neutralização. Agora, já curte, compartilha, se inscreva no canal para ter mais conteúdos como esse.